O medo não existe, pelo menos não do jeito que você pensa. Ele nasce dentro da sua cabeça. E eu comecei a entender isso passando noites sozinho, andando no escuro. E quando você entende como o medo funciona, você começa a enxergar a vida de um jeito completamente diferente. Porque o medo é estranho. Você não consegue tocar nele. Você não consegue ver ele de verdade. Mas mesmo assim, ele controla pessoas todos os dias. O vento, por exemplo, é parecido. Você não vê o vento, você só sente. Mas o medo é pior, porque além de sentir, você cria ele. E depois que você cria, sua mente começa a transformar aquilo em realidade. Quem tem medo do escuro começa a enxergar coisas que nem existem. Começa a ouvir barulho aonde não tem nada. Começa a sentir que está sendo observado, perseguido, sozinho. E é aí que o medo psicológico começa a destruir a pessoa. Quando a gente é criança, é normal ter medo de tudo. Medo do escuro, medo de ficar sozinho, medo do desconhecido. Só que quando a gente cresce, esse medo não desaparece. Ele só muda de forma. Às vezes vira medo de altura. Às vezes medo de falar o que pensa. Medo de fracassar. Medo de começar. Medo de viver. Porque no fundo, quase tudo na vida envolve medo. E a pior parte é que muita gente passa a vida inteira fugindo dele, ao invés de aprender a enfrentar. Só que quando você aprende a controlar o medo, sua vida muda. Você começa a fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Você entra em lugares que nunca entraria. Você fala coisas que antes guardava. Você enfrenta pessoas, enfrenta situações, enfrenta a si mesmo. Você vive mais leve, mas existe um lado perigoso nisso também. Porque quando você perde o medo demais, você começa a perder o senso de perigo. E existe diferença entre medo psicológico e instinto de sobrevivência. O medo psicológico te limita, mas o senso de perigo te protege. É ele que faz você tirar o pé quando percebe que algo pode dar errado. E eu demorei muito tempo para entender isso. Porque quando eu comecei a perder o medo, eu comecei a entrar em lugares absurdos, sem ligar para o risco. E isso é perigoso. E eu precisei reaprender a ouvir esse alerta dentro da minha cabeça, a entender a diferença entre coragem e irresponsabilidade. Porque coragem não é não sentir medo. Coragem é continuar mesmo sentindo. E a forma mais eficaz de vencer o medo é se colocar aos poucos em situações que te assustam. Tem medo de altura? Começa pequeno. Tem medo de escuro? Apaga a luz aos poucos. Tem medo de falar com pessoas? Começa uma conversa simples. Porque quanto mais você foge do medo, maior ele fica. Quando você enfrenta, ele começa a diminuir. No fim das contas, o medo só existe porque sua mente alimenta ele. Você é o único capaz de criar e destruir os próprios monstros dentro da sua cabeça. E talvez seja por isso que tanta gente vive presa, mesmo estando livre. E enquanto isso, eu continuo aqui, sozinho, na madrugada, no meio da escuridão. Só eu, Deus e a lanterna. Sem fugir, sem abaixar a cabeça, vivendo livre. É isso, rapaz. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário. Qual foi o maior medo que você teve que enfrentar até hoje? Nos vemos na próxima. Até a próxima rua, até a próxima live, até a próxima madrugada. É nóis.